pessoal, tudo bem? Vamos para a gravação da nossa última aula extra, que vai tratar de um modo geral do direito falimentar. E eu digo de um modo geral, que é de um modo geral mesmo, né? Porque a lei é muito extensa, a lei tem mais de 200 artigos e seria impossível a gente tratar de um assunto tão importante, com tantos detalhes, num período curto de uma hora e meia. Então, assim, a gente vai tentar resumir o máximo, abordar os principais pontos. Fiquem ligados nos artigos que forem referenciados para depois vocês checarem aí o conteúdo. Bom, primeiramente, gente, nós vamos estudar uma lei específica. O direito falimentar, ele hoje é tratado por uma lei específica, que é uma lei ordinária, que é a lei número 11.101 de 2005. Por enquanto, está sendo votado durante ainda esse mês, né, na Câmara dos Deputados. Já foi aprovado em primeiro turno pelo Senado, está dependendo da aprovação da Câmara, um projeto de lei que vai dar origem à nova lei de recuperação judicial e falências, mas por enquanto ainda está em vigor a lei 11.101 de 2005. E antes dela, gente, estava em vigor o decreto-lei 7661 de 45, e esse decreto ficou em vigor vários anos, né, até 2005, quando foi substituído pela lei que agora está em vigor. E essa lei em vigor, ela trouxe algumas mudanças importantes, entre elas e mais significativas, foi a extinção da figura da concordata e a criação da figura da recuperação judicial, e foi também a redução de participação do Ministério Público, porque na legislação antiga o Ministério Público participava de todas as fases do processo, agora não, e a substituição da figura do síndico, né, pela figura do administrador judicial, né? Hoje nós temos uma pessoa só que faz esse papel, né? Antigamente a gente tinha o comissário na concordata e o síndico na falência. Hoje nós temos uma única pessoa nos dois processos, que é a figura do administrador judicial, que faz o papel que era feito anteriormente pelo comissário e pelo síndico, mas com um único nome, que é administrador judicial. Bom, o que a gente tem que começar aqui para a gente entender o direito falimentar, né? A gente tem que entender que esse estudo é o estudo da situação das crises nas empresas. Quando uma empresa tem uma crise econômica, financeira, e ela vai tentar buscar soluções. Muitas vezes essa empresa ela vai buscar soluções no próprio mercado. Ela vai tentar fazer empréstimo com bancos, ela vai tentar fazer acordo com seus credores, vender parte da empresa, e muitas vezes isso funciona. Outras vezes isso não funciona. E aí vem o Estado, no seu papel de legislar, para tentar, né, propor uma solução para esses casos em que a empresa não consegue se virar sozinha, ela vai precisar dessa ajuda do mercado, né? Então, na medida da impossibilidade da solução de mercado, né, vem a solução fornecida pelo Estado no seu poder legislativo. E o que o Estado fez? Ele ofereceu duas soluções diferentes para que as empresas saiam da crise econômico-financeira. Uma é a recuperação judicial e a outra a recuperação extrajudicial. Então, existem meios onde o Estado vai te ajudar, né, a sair da crise através de medidas, de requisitos, né, de pressupostos que devem ser cumpridos pela empresa em crise financeira, e uma vez que ela atenda esses requisitos e seja realizado esse acordo com seus credores, ela vai entrar ou em recuperação judicial ou em extrajudicial, e a gente vai falar as diferenças de cada um. Mas essas soluções, gente, elas só vão aparecer
se ainda houver meio de se salvar essa empresa, se essa empresa ainda estiver em atividade, né? Ainda houver dinheiro para pagar advogado, administrador judicial, é uma solução. Para isso, a empresa não pode estar afundada, não pode estar de portas fechadas, ela ainda tem que estar em funcionamento. Então, essa seria uma solução para a crise. Mas, gente, quando não existe mais solução, a empresa já se fechou as portas, não pagou seus credores, né? Fechou irregularmente, existe uma outra medida que é prevista na lei, que é a liquidação patrimonial. O que é liquidar, né? Liquidar é vender o patrimônio para pagar os credores. Nós chamamos de liquidação do ativo, que é o patrimônio positivo, para saldar o passivo, para pagamento das dívidas. Só que essa liquidação, essa venda dos bens para pagar os credores, ela pode acontecer de dois modos diferentes. Ela pode acontecer de forma ordinária, comum, ou não, ou de forma forçada. Quando que ela vai acontecer de forma ordinária, comum? É quando eu fecho minhas portas, ainda que eu não tenha dinheiro para pagar todo mundo, mas eu vou lá na junta comercial, eu faço a baixa da minha empresa, eu pago quem der para pagar, né? E encerro as minhas atividades. Transfiro o restante das dívidas para o meu CPF e assim dou baixa na minha empresa. Só que existe um outro tipo de liquidação que ela não é feita de acordo com a minha vontade. Não sou eu que decido quem eu vou pagar ou como eu vou pagar. É a lei que decide. E essa liquidação, ela é chamada de forçada, que é nada mais, nada menos do que a falência, né? As regras da falência, gente, não são estipuladas, não são criadas pela empresa devedora. Essas regras, gente, elas são feitas pelo Poder Legislativo, estão na lei, e essa liquidação vai se dar da forma prevista na lei. Vão ser pagos os credores do modo que está previsto na lei, né? Não é quem chegou primeiro, quem chegou segundo, não é nada disso, é a lei que estabelece o modo de pagamento desses credores. Então, gente, na verdade, o que nós estamos estudando aqui é o direito da insolvência. Estar insolvente significa que eu não tenho patrimônio, né? Eu não tenho patrimônio para saldar os meus débitos. Só que a gente tem que pensar que essa insolvência que nós vamos estudar aqui não é insolvência civil. A insolvência civil é aquela que está prevista lá no Código de Processo Civil, né, para as pessoas comuns. Essa insolvência que nós vamos estudar é a insolvência empresarial, também chamada de insolvência jurídica. Ela é baseada em alguns pressupostos, ou seja, ela significa que eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, mas ela pode significar outras coisas também. A lei me dá outras hipóteses que significam que eu estou em situação de insolvência. Então, a insolvência jurídica ou empresarial ela é bem mais ampla que a insolvência civil ou econômica. E assim, a gente, visto isso, né, a gente vai passar para a parte mais específica do nosso estudo, né? Nós vamos passar então para o estudo, primeiramente, dos institutos comuns, da recuperação judicial, da falência, e depois a gente vai passar para o estudo de cada um dos institutos. Então, vamos começar. Deixa eu ver se eu acho aqui a lei para gente começar. Eu vou abrir a lei aqui. Só um segundinho. Achei aqui. Para a gente começar bem bonitinho. A primeira coisa que a gente precisa saber, então voltando aqui, nós estamos estudando a Lei 11.101 de 2005, que é a lei que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência. Como é que nós vamos começar o estudo do Instituto? Bom, nós vamos começar o estudo do Instituto fazendo a análise do artigo 1º e do artigo 2º, que são essenciais
para a gente entender o resto da lei. E é o artigo 1º que ele vai me dar todas as noções do que eu vou estudar ao longo desta lei, do que a lei abrange, né? Quais são os institutos abrangidos por essa lei. E esse artigo 1º diz que a lei regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária doravante referido simplesmente como devedor. Gente, esse artigo é riquíssimo. E se a gente dissecar ele, a gente vai lembrar de empresarial 1, empresarial 2 e um monte de outras coisas que nós precisamos lembrar. Primeiramente, esse artigo 1º me conta que na lei trata de 3 institutos diferentes. A lei trata de recuperação judicial, primeiro. A lei trata de recuperação extrajudicial, segundo. E a lei trata de falência. Então, são 3 institutos diferentes que são tratados nessa lei. Tem mais? Não, não tem mais. A lei só trata desses 3 institutos e me menciona que existe um outro 4º instituto, que é a liquidação extrajudicial, que é tratado por leis especiais. Mas a lei trata de recuperação judicial, RJ, extrajudicial e falência. Bom, aí esse artigo 1º ainda me fala que esses 3 institutos são aplicáveis ao empresário e à sociedade empresária. Gente, aqui o legislador está me dizendo que esses 3 institutos que nós iremos estudar são procedimentos que só podem acontecer com quem seja empresário. É isso que o legislador está me falando. Eles são reservados ao empresário. Não podem ser utilizados, né, por pessoas que não sejam empresários, não podem ser utilizados por associações, não podem ser utilizados por fundações, não podem ser utilizados por organizações religiosas, por partidos políticos, apenas por quem é classificado como empresário, caracterizado como empresário. E como que eu sei quem é caracterizado como empresário? Ora, lembram-se lá na nossa primeira aula que eu falei que hoje existem 3 espécies de empresário, que é o empresário individual, que são as EIRELIs, a empresa individual de responsabilidade limitada, e as sociedades empresárias em geral, com as suas classificações. Então, gente, para eu entender esse artigo, eu tenho que entender que esses institutos previstos na lei são cabíveis apenas ao empresário. E aqui eu tenho que fazer uma consideração para vocês. Recentemente, nós tivemos 2 grandes decisões aí, uma em relação à Universidade Cândido Mendes, que é uma associação, e outra em relação a um time de futebol, onde os juízes deferiram o processamento da recuperação judicial, equiparando a atividade dessas pessoas jurídicas que não são empresárias aos empresários, né? Minha opinião é que essa decisão não vai persistir nos tribunais. Essa é a minha opinião. Porque a lei deixa bastante claro que são institutos que só são aplicados aos empresários. Tá certo que essas associações, elas desenvolvem atividade econômica? Sim, mas são atividades econômicas não lucrativas e que estão fora do alcance da lei, né? Mas nossos tribunais têm tido decisões bastante divergentes da letra da lei, então eu não consigo ainda dizer para vocês, né, como é que vai ficar isso. Mas vamos acompanhando, né, e ver se isso vai mudar, né? Mas eu acredito que se houver uma mudança, a lei vai perder o seu sentido, porque são institutos reservados ao empresário. Se forem reservados a todos todas as espécies de pessoa jurídica, né, a gente vai ter que rever muita coisa. Então fica aí para vocês pensarem e meditarem sobre o assunto. Outra coisa também. Então eu disse que essa lei se aplica ao empresário. Como é que eu sei se é empresário? Eu tenho que ver se encontra no conceito do 966 do Código Civil. Todo aquele que presta atividade econômica de forma organizada, né, para produção ou circulação de bens ou serviços. Lembrando daqueles que são excluídos do conceito, que são aqueles do parágrafo único do 966, aqueles que desenvolvem atividade intelectual,
científica, literária, artística, todos esses não são considerados empresários e as sociedades formadas por eles são sociedades simples que também estão excluídas do conceito de empresário. Bom, fora isso, a lei expressamente, gente, no artigo 2º, exclui alguns empresários, alguns agentes econômicos do âmbito da lei. Falou que a lei não vai se aplicar para essas pessoas. Quais são essas pessoas? Isso está previsto no artigo 2º da lei. A lei não vai se aplicar para empresa pública e sociedade de economia mista. Gente, nunca a lei, nenhum dos 3 institutos da lei podem ser aplicados para empresa pública e sociedade de economia mista, tá? A exclusão é absoluta, não tem exceções, ok? E segundo tipo de exclusão é relativa, prevista no inciso 2 do artigo 2º. A lei não se aplica a instituição financeira, pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas a essas. Bom, a exclusão desses agentes econômicos previstos no artigo 2º, inciso 2 da lei, é relativa porque, cumprido determinados requisitos previstos em lei especial, elas poderão falir. Nunca vão poder pedir recuperação judicial nem extrajudicial, mas vão poder falir. Na grande maioria dos casos, quando eles estiverem passando por um processo de liquidação extrajudicial e o liquidante verificar que não tem dinheiro suficiente para pagamento de pelo menos 50% dos credores quirografários, ele vai poder requerer a falência desses agentes econômicos que estão listados aí no artigo 2º, inciso 2. Um grande exemplo para vocês que recentemente, passou por isso foi o Banco BMG, o Banco Santos também passou por isso. Ele passa, esses agentes econômicos aí, o procedimento que é reservado a eles é o procedimento de liquidação extrajudicial, previsto em leis especiais, Mas durante o procedimento de liquidação, se o liquidante ou o interventor verificar que não tem dinheiro suficiente, ele mesmo pode requerer a falência e aí o procedimento vai mudar de liquidação para a falência, ok? Então, gente, esse artigo 2º, ele é muitíssimo importante, porque ele exclui esses agentes que estão relacionados aí, não vão poder pleitear recuperação judicial, nem extrajudicial, nem falência. Com exceção dos do inciso 2, que é uma regra de competência relativa, vão poder eles não vão poder, nunca requerer sua recuperação judicial nem extrajudicial, mas poderão, durante um processo de liquidação extrajudicial, ter sua falência decretada. E, finalizando essa primeira parte, nós temos que analisar um último artigo, que é o artigo 3º, que fala sobre o juízo competente para as ações previstas na Lei 11.101 de 2005. E esse artigo diz que é competente o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Então, pessoal, olha só, qual é o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil? Primeira coisa, esse artigo 3º estipula uma regra de dupla competência. Se a gente verificar, existe a competência
de empresas nacionais e a competência de empresas estrangeiras. Se a empresa for nacional, as regras de empresa nacional, artigo 1126 do Código Civil, o juízo competente é o da sede do principal estabelecimento. Mas a lei não falou o que é principal estabelecimento do devedor. Essa tarefa coube à jurisprudência. E a jurisprudência definiu que o principal estabelecimento do devedor é onde estão localizados os bens, é onde está o centro econômico e administrativo da empresa, que não é necessariamente a sede do contrato social. A gente vai ter que verificar caso a caso. Em algumas situações, né, a sede econômica da empresa é também a sede do contrato social, mas em outras situações pode não ser. A sede do contrato social pode ser uma e o centro econômico onde estão localizados os bens pode ser outro. Então, gente, a definição de principal estabelecimento é uma definição dada pela jurisprudência de local do centro econômico da empresa. E em relação a empresas estrangeiras, gente, o juízo competente será o do local onde está a filial. A filial. E se houver mais de uma filial? Aí a gente define entre as filiais qual é o principal estabelecimento das filiais, ok? Então lembrem-se, a regra da competência do juízo é uma regra de dupla competência nacional e estrangeira. E além disso, outra observação também que se faz muito importante, que foi um critério também definido pela jurisprudência, é que a regra de competência, apesar de ser em razão do lugar, né, local do principal estabelecimento, que seria a regra de competência relativa, foi definida que é uma regra de competência absoluta, porque é em razão da matéria. O juiz é competente em razão da matéria, que é recuperação judicial e falência, tá? Então, regras aqui que definem a competência são em razão da competência absoluta do juízo da recuperação e da falência. Bom, visto isso, a gente pode passar especificamente ao Instituto da Recuperação Judicial. Então, primeiramente, né, vamos entender o que seja a recuperação judicial. Bom, essa primeira parte da lei, do artigo 1º ao artigo 4º, né, são dispositivos que se aplicam a todos os institutos para recuperação judicial, extrajudicial e falência. O tratamento só da recuperação judicial está previsto na lei a partir do artigo 47 e vai até o artigo 74. Bom, o que seria a recuperação judicial? É um procedimento onde ocorre uma série de atos que são praticados sob a supervisão do juiz e sob a concessão dele, com o objetivo de superar a crise nas empresas, né? Então, é uma prática de vários atos diferentes, né? E esses atos que são praticados, tanto da empresa devedora quanto dos credores, têm um único intuito: reestruturar e manter a atividade ou a empresa em funcionamento. Bom, a recuperação judicial, pessoal, ela tem natureza de contrato. Então, a natureza jurídica dela é contratual, porque ela não acontece se não for realizado um acordo entre as partes. Vai haver todo um procedimento especial para votar, para aprovar esse acordo. Uma vez que esse acordo seja aprovado, aí a empresa entra em recuperação judicial. A natureza é contratual por causa disso, porque se não houver esse acordo, não existe a recuperação judicial. Então, o que caracteriza a recuperação judicial? Uma série de atos que são praticados pelas partes, né?
esses atos e esse procedimento tem que ter consentimento dos credores, não são de todos, mas da grande maioria, porque os credores, no processo de recuperação e falência, são tratados como uma coletividade. Eles vão decidir em conjunto, então é o voto da maioria que decide. A recuperação judicial, ela depende de concessão judicial, ela não vai acontecer, né, se a parte devedora, a empresa devedora, não cumprir os requisitos previstos na lei e se não houver concessão pelo Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário faz o controle formal da recuperação. E tudo isso, gente, visa que a empresa, desde que ela ainda seja viável, que ela continue em funcionamento e não prejudique os envolvidos, ok? Então, lembre-se que o grande objetivo aqui é manter em funcionamento as chamadas empresas viáveis, aquela que ainda tem possibilidade de se reerguer. Lá no artigo 47, né, quando a gente começa a tratar da recuperação judicial, a lei fala que o objetivo primordial da recuperação é a superação ou prevenção das crises nas empresas. E outros objetivos além desses seriam manter a fonte produtora, ou seja, a empresa em funcionamento, manter o emprego dos trabalhadores o máximo que for possível. É lógico que não vai ser possível salvar todos, mas tem que tentar salvar o máximo e preservar o interesse dos credores, né? A gente vai fazer isso tudo tentando aí manter e pagar o máximo de credores que for possível. Bom, são vários os princípios que norteiam a recuperação judicial. Entre eles, função social da empresa, preservação e dignidade da pessoa humana. O mais importante, vocês vão ver ao longo de várias decisões, é o princípio da preservação da empresa. Qual é o objetivo do legislador? O objetivo do legislador com o procedimento de recuperação judicial não é salvar o empresário, é salvar a empresa, gente. Mantê-la em funcionamento, mesmo que seja nas mãos de outro empresário. A atividade, gente, desenvolvida pela empresa é mais importante que o interesse individual dos sócios, dos dirigentes, né? Essa atividade é que mantém, paga tributos, né? Gera empregos, que traz inúmeros benefícios para a sociedade. Então lembrem-se, aqui, gente, nunca nessa lei o objetivo vai ser salvar a pessoa, o sujeito, o dono da empresa, mas sim a atividade, porque é a atividade que gera renda, ok? Bom, e aí, legitimidade, que é outro ponto bastante importante e tem uma diferencinha aqui do processo normal que a gente tem que pontuar. Primeiramente, não existe polo passivo formal na recuperação judicial. Informalmente, nós poderíamos dizer que os credores estão no polo passivo, né? Mas quando eu vou fazer a minha petição de recuperação judicial, só existe polo passivo. Quem é? Polo ativo. Quem é que pode pedir recuperação judicial? A recuperação judicial, gente, tem competência, né, tem legitimidade ativa para pleitear apenas a empresa devedora. E é lógico que ela vai fazer isso através dos seus administradores, né, de acordo com o contrato social. O administrador tem que ver quais são os requisitos lá no contrato social para que ele possa pedir a recuperação judicial da empresa, ok? Então lembrem-se, a petição ela vai ter polo ativo, vai estar lá empresa tal, vem através da sua procuradora infraassinada pleitear recuperação judicial pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. Não tem polo passivo formal. Bom, além do devedor empresário, que tem a legitimidade, de acordo com o que estiver lá no seu ato constitutivo,
Tem alguma outra pessoa que pode propor recuperação judicial no nome dele? Tem sim. É a chamada legitimidade ativa extraordinária. O que seria a legitimidade ativa extraordinária? Ela está prevista lá no artigo 48, parágrafo 1º. São as outras pessoas, além da empresa devedora, que podem pleitear a recuperação judicial. Quem são essas pessoas? São os herdeiros, o cônjuge e o inventariante e o sócio remanescente. São 4 pessoas diferentes. Só que os herdeiros, cônjuge e inventariante, gente, eles só vão poder pleitear a recuperação judicial do empresário individual, né? Porque se tratar de uma pessoa jurídica, gente, vai estar previsto lá no ato constitutivo o que pode acontecer em caso de morte, em caso de sucessão. Então, herdeiros, cônjuge e inventariante só vão poder pleitear a recuperação judicial do espólio do empresário individual. E sócio remanescente? O sócio remanescente seria aquele que ficou sozinho, né? Todos os outros desapareceram, saíram do contrato e ele ficou sozinho, né? Então, o sócio remanescente, ele teria legitimidade quando não houvesse a possibilidade dos outros sócios fazerem o pedido. Então, essa é a legitimidade ativa extraordinária para se pleitear a recuperação judicial, tá? Então, lembrem-se que recuperação judicial só pode ser pedida pela própria empresa devedora. Exceção, artigo 48, parágrafo 1º, quando existem algumas outras pessoas que podem pedir em seu lugar. Vamos falar agora sobre o procedimento da recuperação judicial. Como é que vai começar a recuperação judicial? Ela vai começar com uma petição, com um pedido de recuperação judicial. E esse pedido, gente, ele tem que atender a alguns requisitos previstos no artigo 48 da lei e juntar alguns documentos previstos no artigo 51 da lei. Quais são esses requisitos? Será que é todo mundo que pode pedir recuperação judicial, qualquer tipo de empresário? Depende. O artigo 48 diz que eles têm que estar em exercício regular há pelo menos 2 anos. O que é isso? Inscrito na junta comercial, com todas as suas obrigações de empresário em dia, tem que estar exercendo regularmente suas atividades. Ele não pode ser falido, não pode ter outra falência decretada em seu nome. Não pode ter obtido outra recuperação judicial há menos de 5 anos. Se ele teve outra recuperação judicial há 6 anos, não há impedimento, mas há menos de 5 anos não pode. E não pode ter sido condenado por crime falimentar. Se foi, já tem que ter transitado em julgado, já tem que estar arquivado e ele não deve mais nada para ninguém. Já tem que estar extinta a punibilidade do crime falimentar, ok? Então, esses são os requisitos para se pleitear a recuperação judicial. Então, preenchendo esses requisitos, a empresa devedora já pode começar a providenciar os documentos, né, para se pleitear a recuperação judicial. Bom, e quais são esses documentos que têm que estar acompanhando essa petição inicial? São vários os documentos, né? São documentos contábeis, são documentos que descrevem a situação da crise econômica. Os documentos contábeis, gente, são dos últimos 3 exercícios da empresa, que são balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração de resultados desde o último exercício, relatório gerencial de fluxo de caixa. Além disso, tem que colocar os documentos de registro, contrato social,
última alteração contratual, tem que colocar a ata de nomeação dos administradores, certidão de regularidade da junta comercial, certidões dos cartórios de protesto, né? Tem que fazer uma relação de credores, uma lista com o nome de todos os credores, né? Classificando esses credores, a qual classe eles pertencem, se são credores trabalhadores, se são credores com garantia, quirografários, MEs ou EPPs. Tem que se fazer uma relação de empregados separada, tem que se fazer uma relação de bens dos administradores e controladores e tem que se fazer uma relação de processos de ações judiciais em andamento. Além disso, gente, a empresa vai ter que juntar os extratos dos últimos 3 meses aproximadamente, né, num período próximo à recuperação, de todas as suas contas bancárias e das suas aplicações financeiras. Bom, como que vai acontecer isso? Então, faço a petição inicial, procuro um advogado, esse advogado vai elaborar essa petição inicial, vai juntar esses documentos do artigo 51 e essa decisão e essa petição essa petição de recuperação judicial será protocolada junto ao Poder Judiciário. Tão logo essa petição seja protocolada, ela será distribuída a um juízo. Aqui em Goiânia, por exemplo, nós não temos ainda varas especializadas de recuperação judicial e de falência, então vai ser distribuído para os juízos das varas cíveis comuns. O juiz, tão logo receba, ele vai verificar a regularidade da petição inicial, vai ver se ela preenche os requisitos, vai ver a questão da legitimidade do requerente e vai ver se foi juntada toda a documentação necessária, gente. Essa fase, gente, quando o juiz analisar e ver que está tudo certo, ele vai dar uma decisão deferindo o processamento da recuperação judicial. Veja bem, gente, o juiz ainda não está concedendo a recuperação judicial. Ainda tem um longo caminho até a concessão da recuperação judicial. Por enquanto, é o que eu gosto de falar nas aulas presenciais, né? É como se a empresa fosse um trem e se ela subisse no trilho. Ela começou a viagem, né? Só lá na frente é que a gente vai saber se ela vai continuar essa viagem ou não, tá bom? Então, essa primeira decisão do juiz será a decisão sobre o processamento da recuperação judicial. Se o juiz perceber alguma irregularidade na inicial ou na documentação apresentada, ele vai determinar a emenda da petição inicial, cumprindo aí o prazo estabelecido no CPC, que é de 15 dias. Falando em CPC, me lembrei de uma coisa. Lá no finalzinho da lei, a lei fala que o CPC é de aplicação subsidiária, tanto o Código de Processo Civil quanto o Código de Processo Penal, tá? Então, eu só vou utilizar o CPC aqui quando não houver nada específico previsto na lei. Se houver um artigo específico tratando do assunto, vou aplicar a Lei 11.101. No caso de omissão, aplico o CPC. E no caso de emenda da petição inicial de recuperação judicial, como não existe previsão na Lei 11.101, eu vou precisar aplicar CPC. Então, a emenda deve ser feita no prazo de 15 dias, ok? Vamos supor que o juiz abriu prazo para a parte se manifestar, corrigir e ela não corrigiu. Então, nesse caso, o juiz vai extinguir o processo sem julgamento de mérito, ele não vai decretar falência, ok? Bom, passada essa fase, gente, a gente começa aí. Importante, antes de passar para a próxima fase, a gente tem que estudar aí o conteúdo dessa decisão que defere o processamento. É nessa decisão, que está prevista no artigo 52, que o juiz vai nomear o administrador judicial, ele vai dispensar a empresa de apresentar certidões negativas
ele vai ordenar a suspensão de ações e de execuções contra o devedor, né, pelo prazo aí de 180 dias, e ele vai falar para o devedor que a empresa vai ficar sob fiscalização constante agora, se ela fizer alguma coisa contra isso, podem ser destituídos os seus administradores, e vai comunicar ao Ministério Público e às fazendas públicas sobre o processamento da recuperação judicial. Então, essa decisão, gente, ela é engessada, né? Ela tem que cumprir aí os requisitos do artigo 52. O juiz tem que fazer todas essas determinações aí que estão previstas no artigo 52. E o que acontece depois dessa decisão, né? O que vai acontecer tão logo seja publicada essa decisão do artigo 52? Essa decisão, ela tem que ser publicada através de um edital. Quando o juiz prolatar, ela vai ser publicada no Diário Oficial, que é a praxe, né? Só que, além disso, ela tem que ser publicada através de um edital na imprensa oficial. E qual é o conteúdo desse edital? Esse edital tem que ter o resumo do pedido do devedor e da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Essa decisão tem que conter a relação de credores. Lembra que eu disse para vocês que junto com a petição inicial tinha que ser apresentada a primeira relação de credores, que são a relação das dívidas da empresa, né? A própria empresa que vai elaborar a relação dos devedores dela, né? E também o edital tem que conter uma advertência para os credores que vai iniciar o prazo deles a habilitarem os créditos. O que é isso, gente? É uma fase que vai correr concomitante com outra fase que vai acontecer aqui, mas começa a correr o prazo para os credores verificarem nesta lista se o nome dele está correto na lista, se o valor que a empresa declarou que está devendo lá está correto, se está faltando alguma coisa, se não está. É fase de habilitação e de verificação de créditos. Então, essa advertência, né, que vai se iniciar a fase de habilitação de créditos, que dura 15 dias corridos, ela vai estar nesse edital. Bom, a gente vai ter que dar uma paradinha aqui, senão vocês não vão entender, né? Então, a partir da publicação desse edital, começa essa fase que eu disse para vocês, que é de habilitação de créditos. Então, os credores terão 15 dias para apresentar para o administrador judicial as suas habilitações ou divergências de crédito. A habilitação é se o nome dele não estiver na relação de credores. E divergência é se o nome estiver, mas tiver alguma coisa errada. Ou o nome, ou o valor do crédito, ou a classificação daquele crédito. Então, essa fase, gente, ela dura 60 dias, que é a fase que nós chamamos de habilitação administrativa dos créditos, né? Então, os credores têm 15 dias para apresentarem suas habilitações ou divergências, e depois disso, o administrador judicial, ele tem 45 dias para fazer uma segunda relação de credores. Ele vai juntar aquelas habilitações e divergências que foram apresentadas e elaborar uma segunda lista. E aí ele vai publicar essa segunda lista, certo? Aí é com base nessa segunda lista aí que irão ocorrer impugnações ou não que vão acontecer perante o juiz. Se as pessoas não concordarem com o que o administrador judicial colocou na lista, eles terão que impugnar ao juízo. Por isso é que nós dizemos que essa fase de habilitação, ela se compõe de uma fase administrativa e de uma fase judicial. A fase administrativa é aqueles 15 dias que eu tenho para apresentar a minha habilitação ou divergência perante o administrador judicial. E a fase judicial, quando é publicada a segunda lista de credores, se eu discordar, eu tenho 10 dias para impugnar, né, junto ao juízo, tá bom?
Então, isso acontece numa fase dentro dessa, após a publicação desse edital aí que eu disse para vocês, que é o edital do artigo 52, parágrafo 1º, né? Quando for publicado esse edital, gente, correm dois procedimentos assim. Um prazo para os credores e outro prazo para a recuperanda. Para os credores vai correr o prazo de 15 dias para habilitar, mais 45 para o administrador judicial publicar a lista, que dá 60 dias. Aqui embaixo, para a empresa recuperanda, ela tem 60 dias para apresentar em juízo o seu plano de recuperação judicial. O que é isso, gente? A empresa, ela tem 60 dias contados da decisão que defere o processamento da recuperação judicial para juntar nos autos o plano de recuperação judicial. O que é esse plano, gente? Esse plano é um documento que vai ser feito por uma empresa especializada. E esse plano vai descrever o modo como a empresa pretende sair da situação de crise econômico-financeira. Ele vai descrever, a lei também dá um modelinho, né? Ela fala, olha, o plano tem que descrever os meios de superação, os meios de recuperação. Como é que a empresa pretende se recuperar? Qual é a estratégia que ela vai adotar para sair da crise? O plano também, ele tem a obrigação de demonstrar se a empresa é viável economicamente ou não. Vai ter que falar quantos funcionários tem, há quantos anos tem no mercado, por que vale a pena acreditar nela. E por fim, o plano, ele tem que apresentar um laudo econômico-financeiro feito por especialistas. Como que é isso? Esses especialistas vão a corretores de imóveis, né? Pessoas que trabalham com perícias, vão avaliar os bens da empresa e vão dar um valor para esses bens da empresa, né? Através desse laudo tem que ser juntado. Para que é isso, gente? Qual é o objetivo desse plano? Por que a empresa recuperanda vai juntar um plano nos autos? Para convencer os credores que vale a pena confiar nela, que apesar da dificuldade econômica e financeira pela qual ela está passando, ela tem como sair da crise, ela tem patrimônio, ela tem bens, né? E que essa ideia que ela está tendo para sair da crise é uma ideia muito boa, né? E ela vai conseguir realmente se recuperar, ela vai conseguir sair da crise com essa ideia. Então, o plano, gente, ele tem esse objetivo de convencimento dos credores. E o que mais que vai estar no plano? O modo como a empresa vai pagar os seus credores. É lá que a empresa vai falar, olha, eu vou pagar os credores trabalhistas assim. Eu vou pagar os credores com garantia assim. Eu vou pagar os credores quirografários desse modo, né? E eu vou pagar os credores microempresários e empresários de pequeno porte assim. Por que eu falei 4 espécies de credor? Porque na recuperação judicial, os credores são divididos em 4 classes diferentes. Falência é diferente, tá, gente? Isso na recuperação judicial. Eles são divididos em 4 classes diferentes. E eu tenho que me encaixar em uma dessas classes. E tudo que eu fizer será dentro dessas classes. Cada credor vai votar dentro da sua classe específica. E cada classe tem que aprovar o plano de recuperação judicial. Então, gente, aqui se negocia, lembra que eu disse para vocês lá no início que os credores são tratados na coletividade? E aqui a coletividade foi dividida em 4 classes. Então, dentro da classe que eu pertenço, nós todos temos que aprovar o plano de recuperação judicial. Se uma classe rejeitar, né, vai significar que a recuperação judicial será convertida ou convolada, como diz a lei, em falência. Bom, um ponto importante aqui que vocês precisam saber é que não existe limite de tempo de pagamento na recuperação judicial. Eu posso colocar que eu vou pagar os meus credores em 5 anos, em 10, em 15, em 20, do jeito que eu quiser. Eu posso falar que eu estou pedindo abatimento da dívida, eu posso estipular as condições que eu quiser. Lembrando que os credores terão que concordar.
Eu vou ter que convencê-los a votar e aprovar aquela minha ideia. Porque se eles não aprovarem, nada é feito. A recuperação judicial tem natureza contratual, é um acordo. Só existe uma limitação na lei para o plano de recuperação judicial. Se for crédito trabalhista ou decorrente de acidente de trabalho, a lei dá um limite de tempo para pagamento. É 1 ano para pagamento e 30 dias se forem créditos salariais vencidos nos últimos 3 meses antes do pedido de recuperação judicial, até o limite de 5 salários mínimos por credor. Ok? Então, isso é o plano. O plano é livre, com exceção para os credores trabalhistas que devem ser pagos nessa regrinha que está prevista no artigo 54, que é o limite de tempo de no máximo 1 ano, sendo que se houverem salários atrasados dos últimos 3 meses, devem ser pagos no prazo de 30 dias. Limite 5 salários mínimos por pessoa. Bom, então eu disse para vocês que é publicado o edital com o conteúdo da decisão do artigo 52, começa a correr prazo para os credores e para a recuperanda. Passado esse prazo de 60 dias, gente, será publicado um novo edital. Esse edital vai avisar que foi recebido em juízo o plano de recuperação judicial e também será publicada a segunda lista de credores, aquela que foi elaborada pelo administrador judicial. A partir daí, gente, a partir da publicação desse edital, vão também começar a correr aí prazos para os credores apresentarem ou não objeção ao plano de recuperação judicial e também para eles impugnarem, né? São duas coisas diferentes. Para eles apresentarem objeções ou impugnações, estou anotando aqui uma coisa, ou impugnações, para não esquecer de falar para vocês. Então vamos lá, foi publicado o segundo edital, vai começar a correr 2 prazos diferentes. O prazo de 10 dias para os credores impugnarem a segunda lista de credores, publicada pelo administrador judicial, e aí começa aí o julgamento das impugnações. E por outro lado, começa a correr o prazo de 30 dias para os credores apresentarem objeções ao plano de recuperação judicial. O que é isso, gente? Objeção é como se fosse uma impugnação, mas o legislador deu o nome de objeção para não se confundir com a outra impugnação quanto à lista de credores. Se os credores não concordarem com o conteúdo do plano de recuperação judicial, eles vão ter que apresentar nos autos essa peça falando que não concordam e dando os motivos da sua discordância. Se eles não fizerem isso, se eles fizerem quietinhos, ficarem quietinhos, né? Não discordarem, é como se fosse concordância tácita com o plano de recuperação judicial. Então, vai significar que o plano de recuperação judicial, ele foi aprovado tacitamente pelos credores. Em havendo pelo menos uma objeção que seja, será deflagrado um outro procedimento, que vai ser a instauração da Assembleia Geral de Credores. O juiz vai mandar convocar a Assembleia Geral de Credores, que é uma reunião de todos os credores em um local, para eles votarem o plano de recuperação judicial. Então, note-se, a partir da publicação do edital, 30 dias para apresentação de objeção. Não apresentação de objeção, aprovação tácita do plano. Apresentação de objeções ao plano, que seja uma objeção sequer, juiz faz a convocação da Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores, gente, tem várias regras. Ela tem que ser convocada através de edital, primeira convocação, segunda convocação, tem quórum de instalação para a Assembleia, né? Depois vocês deem uma olhadinha aí na lei, artigo 36 e seguintes. Bom, mas o que acontece durante essa reunião de credores, que é chamada de Assembleia Geral de Credores,
e é conduzida pelo administrador judicial. Vai haver a apresentação do plano e o plano vai ser votado, né? Lá nessa assembleia, o plano vai poder ser alterado, vai poder ser rejeitado ou aprovado pelos credores. Bom, se o plano for alterado, né, algum dos credores levantar e sugerir uma modificação e todos concordarem, aí o próximo passo será realmente a decisão de concessão da recuperação judicial. Faz-se um aditivo, altera-se o plano, mas aí o juiz vai conceder a recuperação judicial. Se o plano for rejeitado, se pelo menos uma das classes de credores não concordar com o plano, falar não aprovo, vamos supor que os credores trabalhistas, né, eles falam assim, não concordo, não vamos aprovar esse plano, as condições são muito ruins para os credores, né? Nesta situação, gente, a recuperação judicial será convolada em falência, será transformada e muda-se tudo, muda-se o rito, a partir de agora é falência. E a terceira e última situação que pode acontecer na Assembleia é que os credores votam e o plano será aprovado. Quando o plano for aprovado, gente, pelos credores, a gente passa para a próxima fase. Ou se ele for alterado, ou se ele for aprovado, a gente passa para a próxima fase. Qual seria a próxima fase? A lei, no artigo 57, fala que a recuperanda tem que juntar a certidão negativa de débitos tributários, né? E a gente sabe que a empresa em recuperação ela não tem uma certidão negativa de débitos tributários por causa da situação de crise econômica que ela está passando, né? Até agora, a jurisprudência tem permitido que se junte uma certidão positiva com efeitos negativos, né? A empresa vai lá, ela faz um parcelamento especial e aí ela consegue essa certidão positiva com efeitos negativos. E a empresa também tem conseguido, mesmo sem ter feito esse parcelamento, né? Já haviam decisões do STJ que tem concedido essa recuperação, mesmo com a certidão totalmente positiva. Até bem poucos dias atrás, quando o STF entrou aí na questão, né? E falou que isso não poderia mais ser feito, né? Que deveria ser cumprido aí a juntada da certidão negativa de débitos tributários. E a questão está um pouco confusa no momento, né? Sobre qual é o rumo que isso vai tomar, mas tão logo haja uma decisão sobre o assunto, eu volto a falar para vocês. Então, gente, plano, Assembleia Geral de Credores, aprovação do plano, juntada de certidão negativa de débitos tributários, aí sim, agora sim, vem a decisão de concessão da recuperação judicial, né? Ela pode acontecer naturalmente ou pelo chamado critério do Crown Down. Quando uma das classes rejeitam, por exemplo, né, que o plano é rejeitado, mas existem alguns critérios previstos no artigo 58 que a lei fala que ainda assim dá para aprovar o plano de recuperação judicial. Dessa decisão, gente, que concede a recuperação judicial, cabe agravo de instrumento, que pode ser interposto pelos credores ou pelo Ministério Público. E aí, agora sim, né, transitou em julgado a decisão, não cabe mais recurso, a empresa começa a cumprir o plano de recuperação judicial pelo período de 2 anos. A lei estabelece que o judiciário, né, que o administrador judicial irão acompanhar essa empresa pelo período de 2 anos. E se durante essa fase ela descumprir o plano de recuperação judicial, a recuperação dela será convertida em falência, né? E as dívidas voltam para as condições originais. Lembrem-se que a decisão que concede a recuperação judicial, gente, ela provoca novação. Deixa de existir a dívida antiga e passa a existir a dívida nova, né? E essa decisão é um título executivo judicial. Após aí a fase de cumprimento do plano,
pode ser executada normalmente para a cobrança das dívidas. E outra coisa importante também é que não existe sucessão empresarial no caso de alienação, né, da empresa. Então, não tem sucessão empresarial, que é uma coisa muito boa. Bom, logo após passados esses 2 anos de cumprimento aí do plano de recuperação judicial, vem a sentença de encerramento da recuperação judicial, que está prevista no artigo 63 da lei. Dessa sentença cabe a apelação. Bom, alguns pontos importantes aqui que a gente tem que pontuar sobre todo esse procedimento que a gente viu. Durante a recuperação judicial, gente, a recuperanda ela é mantida na condução da empresa, exceto em alguns casos que estão previstos no artigo 64, onde os administradores serão destituídos do seu cargo e será nomeado um gestor. Bom, outra coisa, depois que é distribuído o pedido de recuperação judicial, a empresa não pode mais alienar bens do ativo não circulante, que são aqueles bens de difícil venda, né? Bens que fazem parte do patrimônio, que engrossam o patrimônio da empresa. Só pode se houver autorização do juiz. Bom, as obrigações que forem contraídas durante a recuperação judicial serão considerados créditos extraconcursais no caso de decretação de falência. Isso está no artigo 67. Credores quirografários, que forem credores quirografários da recuperação judicial e continuarem a prover a empresa depois da concessão da recuperação judicial, eles terão privilégio geral na falência. O nome da empresa muda durante a recuperação judicial, é acrescida a expressão em recuperação judicial, de acordo com o artigo 69. Ok? E vamos então agora passar bem rapidamente, né? Peço desculpas para vocês, que não dá realmente tempo para a gente ver muita coisa, mas a gente vai tentando. Vamos passar agora para a falência. O que é a falência, né, gente? A falência é uma liquidação forçada da empresa que está prevista entre os artigos 75 a 160 da Lei 11.101 de 2005. Então, é um meio de liquidação forçada do patrimônio do devedor empresário. Conforme define Amador Paes de Almeida, é um conceito bastante simples, mas que diz muita coisa, é um processo de execução coletiva contra o devedor insolvente. Aqui, diferentemente da recuperação, a natureza é de processo de execução, só que é uma execução coletiva, né? Onde se liquida de forma forçada o patrimônio do devedor empresário. Um dos princípios mais importantes aqui na falência é o princípio da igualdade entre os credores ou par conditio creditório. É aquele que os credores são separados em classe e eles têm tratamento igual de acordo com a classe que pertencem, tá bom? Então, igualdade entre os credores ou par conditio creditórios. A falência, gente, ela tem fases diferentes. Ela tem uma fase pré-falimentar, falimentar e pós-falimentar. Nós teremos 3 sentenças diferentes na falência. Na fase falimentar, se inicia com o pedido de falência e encerra-se com a sentença que decreta a falência. A fase falimentar propriamente dita se inicia com a sentença de falência, aí vai vender os bens, apurar o ativo, passivo, pagar os credores, encerra-se essa fase e aí a gente tem a sentença de encerramento da falência. E aí vai abranger aí os efeitos das obrigações e depois a gente tem uma sentença extinguindo as obrigações do falido, ok? Bom, juízo competente é o mesmo do artigo 3º do principal estabelecimento do devedor. O que é mais importante aqui? A falência, gente, é a gente saber
que quando a falência da empresa ela é decretada, quando a falência da empresa é decretada, a empresa geralmente fecha as portas, ela não continua em funcionamento. Lá na recuperação judicial, ela funcionava sob fiscalização do administrador judicial. Aqui ela para de funcionar e o administrador judicial vai vender os bens para pagar as dívidas, ok? Como é que vai acontecer esse procedimento? Alguém vai fazer uma petição inicial, né? Geralmente pode ter autofalência também, ela pode ser requerida pelo próprio devedor, mas geralmente ela é de iniciativa de terceiros, né? E o devedor vai ser citado no prazo de 10 dias para contestar. 10 dias. Nesse prazo da contestação, ele pode apresentar pedido de recuperação judicial, ele pode contestar, ele pode não fazer nada, ficar à revelia, ou em algumas situações previstas na lei, ele pode pagar a dívida, né? Que é no caso da falência por execução frustrada e impontualidade injustificada. Ele pode fazer o depósito elisivo, que é um depósito que elide a falência, impede a falência que ocorra. Bom, logo depois vem a fase de saneamento, o juiz vai verificar, né, se precisa ou se não precisa fazer audiência, a lei é omissa, tem que ser aplicado o CPC nessa situação, e aí vem a sentença de decretação da falência. A sentença de decretação da falência, ela está prevista no artigo 99 da lei. E essa sentença, ela vai identificar o falido, seus administradores, ela vai determinar qual é o termo legal da falência, qual é o período suspeito de investigação sobre bens, né? Sobre os bens da empresa falida. Ela vai ordenar que a empresa falida apresente a relação de credores. Ela vai fixar o prazo para os credores habilitarem seus créditos, ela vai suspender ações e execuções, entre outros. Bom, dessa decisão que decreta a falência, cabe agravo. E da decisão que não decreta a falência, cabe apelação, porque a decisão que não decreta a falência encerra o processo, por isso tem cunho terminativo e cabe apelação. E a decisão que decreta a falência, o processo vai continuar, por isso que cabe agravo. Prazo, 15 dias, CPC. A lei não estipulou outro prazo diferente nesse sentido, ok? Bom, vamos falar agora sobre, já que não dá tempo da gente, vocês já têm uma noção geral sobre o procedimento, vamos falar sobre 2 pontos específicos que são muito importantes na falência, que é a ordem de classificação dos créditos e os pressupostos da falência. Bom, a classificação dos créditos na falência é feita por grupos. Primeiro eu tenho que ver a qual grupo eu pertenço, dentro do grupo existem as classes, dentro das classes existem as ordens. Quais são os grupos de credores? Primeiramente serão pagos os trabalhadores com salários atrasados dos últimos 3 meses, né? Então, primeiramente serão pagos os trabalhadores com salários atrasados dos últimos 3 meses, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Depois disso, serão pagos os credores da ação de restituição em dinheiro. Depois disso, serão pagas as despesas com a administração da falência. Depois disso, serão pagos os credores extraconcursais e depois os credores concursais. O que são os credores extraconcursais? O que são os credores concursais? Os credores extraconcursais são aqueles previstos no artigo 84 da lei. Dê uma olhadinha, tá? São remunerações do administrador judicial, pessoas que trabalharam para a massa falida após a decretação da falência, são quantias fornecidas à massa pelos credores, despesas com arrecadação, com venda dos bens, custas, etc. E o que são os credores concursais? São aqueles, gente, que fazem parte do concurso de credores. São aqueles que estão na relação elaborada pelo administrador judicial. São créditos derivados da relação de trabalho e por acidente do trabalho, créditos com garantia real, créditos tributários, créditos com privilégio especial,
créditos com privilégio geral, créditos quirografário, multas contratuais e penas pecuniárias e créditos subordinados. Então, gente, como vocês podem perceber, a ordem de classificação é extensa. Grupos, dentro dos grupos existem classes, dentro das classes existem ordens, tá? Então, os credores concursais que estão na lista no quadro geral de credores são o último grupo. Antes deles existem 4 outros grupos a serem pagos, ok? E visto isso, passamos então para as hipóteses que autorizam a decretação da falência. Bom, a lei, na verdade, ela prevê 15 hipóteses para decretação da falência. 9 hipóteses são litigiosas, 5 são incidentais e uma é voluntária. Vamos começar com as hipóteses litigiosas. O que é isso? Vai ter contraditório, vai ter ampla defesa. E essas hipóteses estão previstas no artigo 94. São aquelas situações em que basta demonstrar a legitimidade, né? As pessoas que geralmente serão os credores, que terão legitimidade ativa para fazer o pedido dessa falência litigiosa, e no polo passivo vai estar o devedor empresário. Quais são as hipóteses de falência litigiosa? Artigos 94, incisos 1, 2 e 3. O artigo 94.1 é a chamada falência por impontualidade injustificada. O que é isso? Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Ou seja, gente, houve inadimplência de um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, de valor maior que 40 salários mínimos. Esse título, gente, para ser hábil a um pedido de falência, ele tem que ser levado a protesto. E se minha dívida não alcançar 40 salários mínimos, eu posso me juntar com outro credor. Não tem nada a ter litisconsórcio não, mas a gente tem que juntos ter o valor acima de 40 salários mínimos. E essa impontualidade, a falta de pagamento, gente, tem que ter motivo injustificado. Não paguei porque não paguei, né? Porque se eu tiver motivo justificado, se o título estava prescrito, né? Se não estava vencido, aí é motivo justificado, ok? Então, lembrem-se, uma condição é o protesto, que seja feito o protesto. Sem protesto, nada feito. Bom, segundo motivo ou pressuposto para falência, que eu posso pedir a falência por execução frustrada. Essa hipótese está prevista no 94, inciso 2 da lei. Será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes dentro do prazo legal. Então, nesta situação também, se eu deixar um processo de execução correr, né, sem tomar nenhuma providência para pagamento, poderá ser requerida minha falência com base nesse pressuposto que é chamado execução frustrada. Basta que para isso eu peça uma certidão lá da vara que está correndo a execução e junte no processo e requeira a falência da empresa. Nessa situação, gente, a falência pode ser requerida por qualquer valor. Aqui não tem valor pré-estabelecido, não. E o último, que na verdade são 7 hipóteses que eu posso pedir falência, são aquelas do 94, inciso 3, que são os chamados atos de falência. São determinados tipos de conduta que eu pratico que são temerárias, né? Que são condutas arriscadas,
assim, que geram desconfiança. E toda vez que eu praticar esse tipo de conduta, a minha falência pode ser requerida, né, se eu me encaixar numa dessas situações. Como, por exemplo, proceder à liquidação precipitada dos meus bens, né? Vamos supor que eu venda meus bens por 10% do valor, 20% do valor. Se eu tento fraudar os meus credores, faço negócio simulado. Então, depois deem uma olhadinha no 94.3 e seus incisos, que a gente, e suas alíneas, que nós temos 7 hipóteses lá. Então, no total, o artigo 94, ele me dá 9 hipóteses ou 9 situações em que a falência da empresa vai poder ser requerida. Segunda situação é a falência voluntária, que é quando ela é requerida pelo próprio devedor, ela é chamada de autofalência. E o próprio artigo 97 me diz que o devedor ele é legitimado ativo para iniciar o processo de falência, ok? E aí os pressupostos dessa falência, chamada de autofalência, estão no artigo 105, tá? Então eu vou ter que olhar esse artigo 105 e vou ter que juntar documentos, minhas demonstrações contábeis, balanço patrimonial, todos os documentos contábeis necessários, relação de credores, e assim vou requerer a minha falência. Se o pedido tiver devidamente instruído, o juiz vai determinar que seja emendado. Meu cachorrinho tá quase doido aqui, quase quebrando a porta, porque eu tô demorando para abrir. Bom, e o terceiro e último modo de falência é a chamada falência incidental. Nós já estudamos, gente, 10 hipóteses, 9 do artigo 94 e uma que é a autofalência. As outras 5 hipóteses são situações em que está havendo uma recuperação judicial e a recuperação judicial ela é convertida em falência. São as hipóteses do artigo 73 e as hipóteses do 72, parágrafo 1. As hipóteses do 73 são durante uma recuperação judicial normal, né? Existe a transformação da recuperação judicial em falência, que é por deliberação da Assembleia Geral de Credores, pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias, quando o plano tiver sido rejeitado durante a Assembleia e por descumprimento da obrigação assumida no plano. E no caso do 72, né, é no caso de recuperação judicial especial, que a gente não falou sobre ela, né, que é da recuperação das microempresas e empresas de pequeno porte, o juiz vai decretar a falência se houverem objeções de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no artigo 83. Então, essas são, assim, de uma forma assim bem, né, en passant, né, as hipóteses aí de falência, os pressupostos da falência, para a gente ter uma noção geral do procedimento. E só para a gente encerrar aqui, falar sobre o último procedimento previsto na lei, que é a recuperação extrajudicial, que está prevista entre os artigos 161 a 167 da lei. Bom, o que é a recuperação extrajudicial? É um acordo firmado extrajudicialmente entre a empresa devedora e seus credores para superar a crise econômico-financeira, gente. E depois que esse acordo está pronto fora do Poder Judiciário, eu levo esse acordo para a homologação do Poder Judiciário. A natureza dessa recuperação extrajudicial, assim como da recuperação judicial, é contratual, tá? Então ela vai ser feita todinha fora do Poder Judiciário e só levada ao Judiciário para homologação, né? Então existem algumas diferenças, alguns credores são excluídos, como por exemplo os credores trabalhistas não podem fazer parte dessa recuperação, senão eles seriam forçados, né, pela sua falta de poder aquisitivo, pela sua dependência econômica aí, da empresa, eles foram excluídos, então não podem participar. E você também não vai poder pedir essa recuperação judicial, extrajudicial, se tiver pendente outro pedido de recuperação judicial, tá bom? Bom,
Em relação aos requisitos, são os mesmos. Eu tenho que preencher os requisitos do artigo 48, o plano de recuperação judicial não pode prever tratamento desigual a credores não abrangidos, ela não vai provocar a suspensão de ações, de execuções, não impede o pedido de falência por credores não abrangidos e também os credores não vão poder desistir após a distribuição do pedido de recuperação extrajudicial, a menos que eles tenham anuência dos outros credores. Então, qual é o procedimento da homologação dessa recuperação extrajudicial? É protocolada a petição, né, instruída de acordo com a lei, na forma do artigo 164, é publicado o edital, são convocados os credores para impugnar, né, e os credores vão impugnar a recuperação extrajudicial e o plano será ou não homologado. E aí vem uma sentença, dessa sentença cabe a apelação, tá? Então, assim, de forma muito rápida, de forma muito en passant, né, a gente tentou passar para vocês aí um resumão dos 3 procedimentos previstos na lei. Lógico que a gente não conseguiu abordar da forma como deveria, mas vocês já tiveram uma noção aí do que é recuperação judicial, extrajudicial e falência. E a gente se vê nas aulas e a gente pode aprofundar mais sobre o conteúdo, ok? Um beijão para vocês, fiquem todos com Deus e espero que vocês tenham gostado. Beijos!